Vamos fazer um breve estudo das influências espirituais na nossa vida. E interessante que Allan Kardec, quando ele pergunta ao Espírito de Verdade, está na questão 459, influencia os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos? E a resposta é surpreendente, foi surpreendente. Muito mais do que imagineis, influencia a tal ponto que geralmente eles que vos dirigem. Numa análise apressada, pode dar a impressão de que nós não temos livre-arbítrio, porque se eles influenciam e nos dirigem, como fica então o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões? O que o Espírito de Verdade nos diz é que, na verdade, nós temos livre-arbítrio de pensar. E quando nós pensamos, nós estabelecemos sintonias mentais com os espíritos desencarnados e encarnados também. E nessa sintonia eu faço um convite. Aquele que vai estar próximo de mim vai vir ao meu lado de acordo com a corrente mental que eu estabeleço. Esses espíritos, então, influenciam de tal modo que tem várias passagens registradas na Boa Nova. Uma delas está no Evangelho de Marcos, quando Jesus vai até Gadara e cura um jovem que estava sendo vítima de obsessão. E quando Jesus pergunta para ele qual é o nome do obsessor, ele responde dizendo que era legião, ou seja, muitos espíritos. Esse episódio também descrito no livro também de Ivone Pereira, Espírito, com o médium Walter Neves. Uma obra muito interessante. Mas usa o termo endemoniado, que era a expressão da época. Em outro evento, Jesus também, quando desce do Monte Tabor, depois da Transfiguração, ele vai e cura um jovem endemoniado, coisa que os discípulos dele naquela época não tinham conseguido fazer ainda. E Jesus diz então, explica que é necessário para essa cura, que há jejum e oração. Os espíritos que trabalham em desobsessão devem compreender essa mensagem principalmente para eles, porque se nós vamos tratar pessoas com obsessão, nós, médiuns, dirigentes espíritas, temos que nos preocupar na nossa transformação moral para sermos realmente instrumentos capazes de realizar essa tarefa. Jejum e oração, a gente entende jejum das más atividades, um jejum vivenciando realmente os postulados cristãos. E oração é essa permanência em contato com o mundo maior. Mas novamente a gente usa o termo endemoniado. O que seriam esses espíritos endemoniados que Jesus se referia? Algumas religiões, algumas correntes religiosas, colocam como se tivesse havido uma luta no céu e Lúcifer, o anjo que se rebelou contra Deus, ele foi expulso do céu. Ora, Deus, amor e bondade, jamais iria criar um espírito que pudesse chegar a um nível tão elevado como essa fábula, essa história do Lúcifer, e depois se revoltar contra Deus. Os espíritos demoniados nada mais são que almas dos próprios homens que estiveram encarnados na Terra e não tiveram uma conduta correta. E o termo endemoniado é uma força de expressão, uma pobreza de linguagem da época. Nós espíritos utilizamos o termo espíritos obsessores, não é mais do que isso. A doutrina espírita, com riqueza de detalhes, nos mostra que, além do corpo físico, nós temos o corpo espiritual, e o nosso corpo físico é uma cópia do corpo espiritual. Mas existe uma interação muito grande entre o corpo espiritual e o corpo físico, molécula a molécula. Uma interação tão forte que, se o indivíduo se deixa levar, por exemplo, por vícios, por maldade, ele vai influenciando esse corpo espiritual. De tal sorte, como essa fotografia aqui desse jovem, muito bonito, e seu corpo espiritual muito feio. Por quê? Porque ele foi degradando o seu corpo espiritual pela criminalidade e pelos vícios. Enquanto aqui na esquerda, nós temos um senhorzinho de idade já avançado, já prestes a desencarnar, mas o corpo espiritual dele está muito parecido com o corpo físico. Quando nós desencarnamos, essa é a nossa imagem, como nós somos, desde que tenhamos pautado nossa existência dentro dos conceitos de ética, da honestidade. Isso é muito importante. Então a gente entende que esses espíritos atrasados, que na Bíblia traz como endemoniados, são almas dos homens encarnados que se perverteram, desencarnaram, estão agora na reticidade no mundo espiritual, e eles podem nos influenciar. Se eu estabeleço então uma corrente mental com esses irmãos da retaguarda moral, eles vão nos influenciar nos caminhos, nas decisões que nós vamos tomar.
Então nós temos o livre-arbítrio, sim, para pensar e escolher a companhia espiritual, que a gente espera que seja sempre positiva, que sejam espíritos elevados. No planeta Terra, nos trazem as mensagens espíritas, que nós temos cerca de 30 bilhões de espíritos, em torno de 8 bilhões encarnados e 22 bilhões desencarnados no mesmo padrão moral próximo, ou seja, tem espíritos iluminados e espíritos atrasados. E a Terra, por ser um planeta de provas e expiação na escala de valores morais dos planetas, já foi um planeta atrasado, foi um planeta primitivo, hoje é provas e expiação, e em vista se tornou um planeta de regeneração. Então ainda predomina a maldade. Como a consequência, mais de 60% das pessoas que desencarnam, elas ainda passam um período na zona de transição chamada umbral. É uma zona próxima à crosta planetária e se vai a mais de 50 quilômetros, em termos geográficos, até atingir os níveis mais elevados. Então lá ficam esses espíritos e entra em interação com o mundo de nós encarnados. A gente recorda que nós somos espíritos eternos e a nossa bagagem moral, nossa bagagem intelectual não se perde quando nós desencarnamos. E a morte física não é um passaporte para a angelitude. Nós vamos regressar para o mundo espiritual com qualidades morais elevadas ou não, depende da nossa conduta aqui na Terra. O que acontece em grande parcela daqueles que não se dedicam no aspecto moral da vida, regressam em condições bem lamentáveis. A grande maioria não é necessariamente perversa ou má, mas pela fraqueza moral se deixa levar pelos vícios. É um grande grupo que vai para o umbral. E tem um segundo grupo, minoritário, mas também importante, são indivíduos realmente perversos, esses traficantes de droga, criminosos, assassinos, e eles vão se reunir no mundo espiritual com seus afins, formam verdadeiras quadrilhas. Esses são extremamente perigosos e vão influenciar negativamente também a nossa coletividade terrena. Então nós estamos mergulhados como se fosse um oceano de vibrações, estabelecendo essa sintonia. Por isso é tão importante a questão de nós vigiarmos os nossos pensamentos, pensarmos coisas boas. Os nossos pensamentos, de forma similar como um imã que atrai uma malha de ferro, nós atraímos para junto de nós, convidamos para a nossa casa mental esses espíritos que vão estar em sintonia e nos influenciando. Agora, quando temos pensamentos às vezes não tão adequados, nós podemos mudar esses pensamentos, porque além dos nossos pensamentos, nosso estilo de vida convida os espíritos para estar em nossa companhia. Então, se eu tenho um pensamento inadequado, imediatamente eu tenho que contrapor esse pensamento ruim e pensar coisas boas e buscar pautar a vida dentro do equilíbrio, tendo a conduta mais correta possível. Porque os espíritos estão em todas as partes, em hospitais, nas nossas casas, atravessam a parede, podemos fechar a porta, eles podem entrar. A única maneira de eu trancar realmente a influência é mental. Eu policiar os meus pensamentos, pautar meus pensamentos sempre em coisas elevadas, sempre em coisas corretas. Então a nossa conduta estabelece afinidade com o mundo espiritual, e se for de força moral inferior, vai atrair entidades afins. E por isso eu exemplifico, por exemplo, a gula, a avareza, a preguiça, a soberba, a luxúria, a inveja. Essas vibrações negativas, os espíritos atrasados entendem como um convite para se aproximar de nós. O que nós temos que fazer então? É realmente pautar a nossa existência dentro da fraternidade e do amor. Não ser tão bom que nós temos nas nossas meditações, mas o bom dentro da medida do possível, o que nós podemos fazer? Uma análise de consciência, o exame das nossas atividades, aprender a nos conhecer melhor e investir na fraternidade, no amor, na tolerância, no perdão. Em resumo, pensamentos positivos atraem bons espíritos, pensamentos negativos atraem maus espíritos. Pensamentos positivos trazem saúde, paz e equilíbrio. E o inverso, pensamentos negativos, trazem doença e desequilíbrio. O pensamento positivo abre as portas do bem e do amor. E o pensamento negativo abre as portas do mal e do ódio, que nós devemos evitar. O problema da nossa sociedade na época atual é que nunca foi tão fácil entrar em contato com coisas boas e coisas ruins. Basta ver a internet, a capacidade que a gente tem de visitar os museus mais lindos do mundo, as bibliotecas, ou seja, obras edificantes. Mas também a internet possui a possibilidade de encontrar muito lixo mental.
muito lixo moral. Então nós temos que saber fazer escolher, usar a internet, usar os meios de comunicação possíveis para coisas realmente dignificantes. O que não está acontecendo com a maior parte da nossa humanidade, que vive a verdadeira obsessão coletiva pela conduta desregrada, conduta de viciosa que parcela expressiva ainda possui. Um problema também que a gente cita aqui, a questão de influência espiritual, é a noite, quando nós dormimos. Existe a expansão da alma e nossa alma se desdobra do corpo como uma projeção astral. E fora do corpo, nós podemos ser alvos fáceis de obsessores. Assim, a nossa conduta vai dar a nossa densidade moral, que eu posso projetar para planos superiores ou ficar realmente em zonas do umbral. No livro Nas Fronteiras da Loucura, Divaldo Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele fala dos efeitos da sintonia com os espíritos enfermos, onde as moléstias espirituais podem se instalar durante os processos obsessivos. Então essa energia negativa que está no obsessor passa para o nosso corpo espiritual e do corpo espiritual nosso passa para o corpo físico, gerando enfermidades. Comportamentos também podem ser alterados sob a influência dos obsessores. Quantos problemas nós podemos ter com esses obsessores influenciando as nossas decisões? Mesmo nas questões do ambiente do lar, se não for um lar que cultiva o Evangelho, que tem uma vivência cristã, distúrbios afetivos surgem devido à ação dos espíritos levianos. Nos diz também o Manuel Filomeno de Miranda. Prejuízos financeiros, decisões equivocadas, pela sintonia com esses irmãozinhos inferiores que vão nos fazer tomar decisão equivocada. E todo dia nós tomamos decisões. Quantos homicídios, quantos suicídios, overdose, vícios são provocados pela influência dos obsessores. Então é realmente uma questão muito séria que nós temos que nos preocupar da influência desses irmãozinhos sobre os encarnados. Mas esses obsessores, esses espíritos atrasados, não ficam a eternidade no umbral. Eles eventualmente, como diz Jesus, nenhuma ovelha se perderá, e serão resgatados e levados para as cidades espirituais e vão se preparar então para a nova etapa reencarnatória, desde que se arrependam e decidam seguir esse caminho. Então todos nós somos sujeitos a experiências espirituais negativas, e a gente cita quatro tipos. Aquelas que são tipo encosto, são casuais. Tem as questões de existências passadas, alguma coisa que se passou no passado e está refletindo agora na presente encarnação. Tem também ações que da atual encarnação que resulta em uma obsessão nos dias de hoje. E tem os inimigos gratuitos contra os espíritas. Então, sintonisas indesejáveis, pensamento negativo atrai o espírito para junto de nós e, conforme for a nossa conduta, o nosso estilo de vida, essa influência vai ser bem pesada, bem difícil, bem complicada. Então nós temos que mudar nosso comportamento, deixar de sermos egoístas e buscar ter pensamentos elevados. Tem também a questão das existências passadas que eu mencionei, e nós temos o reflexo, que nem sempre aqueles que nós prejudicamos outras existências nos perdoaram. Às vezes nos perseguem, nos encontram hoje e vão realmente causar um processo obsessivo. Basta ver a história da humanidade, né? A Inquisição, as cruzadas. Muitos irmãozinhos que foram prejudicados, ainda hoje eles estão em busca dos seus algozes. O próprio processo de quase 300 anos de escravidão aqui no Brasil, quantos problemas obsessivos gerou e tem gerado ainda, casos que não foram solucionados. E quando a gente, no centro espírita, vê uma vítima de obsessão, nós sempre entendemos que tem duas vítimas ali, o obsediado e o obsessor, que ambos são espíritos que necessitam de tratamento. Aquele que é obsediado hoje, encarnação passada foi o algoz. Então, ambos necessitam igualmente serem atendidos e serem orientados. Agora, não vamos colocar só a questão de vidas passadas. A nossa diedade, como é que nós estamos nos comportando? As obsessões devido à nossa conduta. Será que nós estamos realmente nos conduzindo de forma digna na vida social? Ou ainda estamos derrapando para os vícios, para a forma de conversar com nossos companheiros, na relação intersocial? Como é que está acontecendo o nosso comportamento? Mas o tipo de obsessão mais novo que nós temos registro, começou em algumas décadas, é inimigos gratuitos contra a divulgação do espiritismo, ação contra os espíritas. Os obsessores não têm como atacar a casa espírita, muito bem protegida, mas assim como a luz atrai os insetos, eles vão em busca de prejudicar os espíritas. São verdadeiras organizações criminosas do mundo espiritual e
tem a ação, claro, dos mentores espirituais que vão sempre desarticulando essas organizações. É a luta do bem contra o mal. No livro Sexo e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, através do médico Divaldo, fala: os obsessores voltam-se contra os espíritas sinceros e operosos, pois eles são barreiras contra a sementeira da perversidade e da luxúria, do desequilíbrio, da perversão e do ódio. Armadilhas vulgares, instrumentos cruéis, técnicas refinadas, aparatos complexos são utilizados para vencer os espíritas. Buscam atraí-los e dizimá-los nos propósitos mais sadios, ou vencê-los com as ações infelizes, mediante o intercâmbio doentio e obsessivo para desanimá-los ou pervertê-los. Então, a ação contra os espíritas é uma ação organizada. Não é, nem conhece aquele indivíduo que vai ser obsediado, mas é contra a doutrina, contra a divulgação do espiritismo. E a melhor arma para que isso possa acontecer, para desarmá-los, é a caridade, o amor, conforme está na parábola do bom samaritano. Que a nossa luz possa neutralizar essa ação nefasta. Conforme diz Jesus no Evangelho de Mateus, que brilhe a vossa luz, que neutralize então o impacto negativo. Então, nós espíritas, mais do que nunca, simpatizantes e dirigentes espíritas, pautar nossa vida em atitudes do bem, como o Evangelho no lar, de forma que uma verdadeira luz, um campo de luz em nossa volta, iniba a ação nefasta dos espíritos obsessores. Evitar sugestões negativas, fé em Deus e persistência no bem, com humildade e manter a sintonia com os bons espíritos. E, acima de tudo, orar e vigiar. Muito obrigado.